Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mota. Para quem já viu algum vídeo meu e me conhece, sabe do estilo de aula que eu dou. Eu estou no começo ainda do meu canal. Tenho alguns vídeos que são relacionados a concursos militares e eu estou abrindo ainda alguns projetos que são vídeos na área de Olimpíadas, sobretudo para nível fundamental, porque o meu filho está estudando no ensino fundamental e participa de turmas olímpicas. Então eu tenho um foco voltado para ajudá-lo, ajudar os seus coleguinhas e ajudar mais muitas pessoas, muitos garotos que me pedem que faça vídeos sobre Olimpíadas. E aí a gente tem uma vasta área sobre esse assunto que não é muito explorado ainda, então eu nele estou. E ainda, como eu falei, eu estou no concursos militares, Enem, matemática de nível superior e matemática de nível fundamental, paralelo às aulas de Olimpíada. Por que isso? Porque diversos projetos, diversas frentes. Eu quero ver o que vai frutificar. Aquilo que me der resultado, que o pessoal começar a me acompanhar e me seguir, eu irei dar prosseguimento. Aquilo que não der resultado, aquilo que ficar parado, não estiver dando muito resultado, eu vou pausar e vou ficar estacionado um tempo até que eu volte e veja que aquilo ali vai frutificar. Volto então àquele projeto ali. Eu não digo que nenhum deles vai morrer, eu quero que a coisa fique sempre ativa, mas eu quero que a coisa desenvolva à medida que eu tenha retorno de visualizações, de pessoas com engajamento, tá? Então, nesse vídeo, eu estou falando um pouco sobre um conceito de Olimpíada de Matemática, que é o conceito de invariantes. E o que é o conceito de invariantes? Então, veja bem, preste bem atenção nesse vídeo. Então, já peço para você se engajar, dá um toquezinho aí no gostei, se inscreve se você não for inscrito, chama um colega, enfim, participa, me ajude a ajudar vocês, que é o meu intuito principal, tá certo? Então vamos lá. Escrevemos os números de 1 a 10 em um quadro. A cada passo, escolhemos dois números quaisquer do quadro e trocamos esses pela soma deles. Ao final vai sobrar somente um número. Quem é esse número? Problema assim que a gente tenta encaixar num pacote, num conceito matemático e a gente não consegue, né? Se você for perceber, não dá para encaixá-lo assim. E o que quer dizer então o conceito de invariante? Invariante é o seguinte, um resultado tal que a cada operação que é feita, esse resultado não muda, esse resultado não varia. Daí o nome de invariante. Mas você só vai entender melhor quando nós estivermos executando esses exercícios, tá? Você vai perceber também que, como eu disse, não tem uma caixinha, não tem uma fórmula mágica para resolver todos os exercícios de invariante. Você tem que tentar, para cada um deles, encontrar a forma de resolução particular. Isso aí é uma notícia que não é tão boa, mas enfim, vale exercitar, tá? Então, o primeiro problema, vou voltar a falar dele, diz o seguinte, olha, ele é muito simples. Escrevemos os números de 1 até 10 em um quadro. Então, vou escrever aqui, ó, para você perceber melhor o que eu estou dizendo. A cada passo, nós vamos escolher dois números quaisquer do quadro e vamos trocar pela soma deles. Então, por exemplo, se eu escolher o 1 e o 2, eu vou riscar esses dois números e vou trocar ele pela soma entre esses dois números. Ao final, vai sobrar somente um número. Por exemplo, eu vou trocar também o 3 e o 5 pela soma deles, que é o 8. Que número é que vai restar quando nós fizermos essa operação e no final tiver só um número? Bom, se você prestar atenção, isso aqui não é difícil. O que não está mudando aqui, ó, é a soma. Tomei o 1 e o 2, cuja soma é 3, eles foram substituídos pelo 3. Tomei o 3 e o 5 e risquei. A soma de 3 e 5 é 8 e aí permaneceu 8. Então, ao somar efetivos passos tomando dois números, eu sempre tenho o resultado da soma desses valores. Então, o invariante nesse caso é a soma dos números. E a soma
de todos esses números aqui, ó, é igual a 55. Então, o último número que vai restar é o 55, sem precisar fazer todas as operações. No segundo exemplo, que não é tão óbvio, você vai ver que nós escrevemos os números, 11 números, está errado aqui, ó, escrevemos 11 números, tira esse aqui, entre 0 e 1 em um quadro, sendo 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 5 uns, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que efetuar 10 passos. A cada passo, riscamos 2 números quaisquer do quadro e escrevemos 1 se os 2 números são diferentes. E escrevemos 0 se os 2 números riscados são iguais. No final, vai sobrar somente um número. Que número é esse? Eu digo para você que o número que vai sobrar é o número 1. Por quê? Você tem o seguinte. Eu devia ter pedido para você pausar, né? Mas, enfim, justifique agora, pause o vídeo e tente justificar por que só vai sobrar o número 1. Bom, se você pausou ou se você não pausou, vamos ao resultado. O que é invariante nesse conceito aqui, ó? Nós vamos tomar 2 números e vamos escrever o número 1 ou o número 0. O que é invariante aqui é que é a paridade. Olhe que se você somar todos os números aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, mais esse monte de zeros que não vai fazer diferença, o resultado é um número ímpar. Se eu tomar 2 números iguais, como por exemplo 2 zeros, e substituí-los como são números iguais, eu vou substituir por 0. Então não vai fazer diferença. Se eu tomar 2 números 1 e riscar e substituir então pelo 0, o que acontece? Se eu tirar 2 zeros, 2 números 1s, eu vou ficar com 3 números 1s, um número ímpar, né? Do total aqui. Substituo ele por 0 e não altera essa paridade. E se eu tomar um 0 e um número 1, eu estarei tirando o número 1, o que vai me restar é uma soma par, 1 mais 1 mais 1 mais 1. E aí eu vou estar trocando isso daqui, ó, o 0 e 1, por 1. Certo? Os números diferentes. Aqui, ó, riscamos 2 números quaisquer, escrevemos 1 se os 2 números são diferentes. Então eu vou tirar o 0 e o 1 e vou escrever o 1. Volta a ser ímpar. Eu tinha 4 números 1s, mais o número 1 que entrou, tornou de novo um número ímpar. Então, a paridade é o invariante. Esse resultado sempre será um número ímpar. Como eu terei ou 0 ou 1, e no final eu sei que o resultado é ímpar, o número que vai restar no final certamente é o número 1. Agora esse outro aqui, ó, que não é tão simples quanto os dois anteriores. Nós escrevemos os números de 1 a 10 numa lousa. Então, a cada passo, nós trocamos 2 números da lousa, A e B, pelo número raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Qual é o número que vai ficar no final, independente das operações? Então, veja, não é tão simples como os dois anteriores. O que eu te peço? Pause agora o vídeo. Procure encontrar você a resposta para esse problema. A dica, procure qual é o invariante, tá? E aí você volta e vê como é que fica a resolução desse problema. Certo, não sei se você pausou, não sei se você tentou, mas vamos continuar aqui. Então, ó, você vai buscar aqui o que é invariante. Eu vou dar um exemplo mais simples, eu vou tomar só 4 números desse daqui, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4. E vou substituir o 1 e o 2 pela raiz quadrada da soma do quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai resultar em raiz quadrada de 5. Então, eu vou trocar esses dois números pela raiz quadrada de 5. E aí, o que vai acontecer? Ó? Esse número é bem diferente desses primeiros. Mas há uma coisa que não muda. É que, se você somar o quadrado desses números, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado,
nós vamos ter 1 mais 4 mais 9 mais 16. 16 mais 9, 25 mais 5, 30. A soma dos quadrados é igual a 30. Bom, depois que eu fiz essa primeira operação, o quadrado de 4 é 16, o quadrado de 9 de 3 é 9, o quadrado de raiz de 5 é 5. E perceba que a soma aqui ainda é igual a 30. E se você fizer isso com outros exemplos, você vai ver que não vai mudar. Então, qual é o invariante aqui? A soma dos quadrados desses números. Tá certo? Bom, então basta nos saber qual é a soma do quadrado de todos esses valores. Sim, mas o que eu quero, isso daqui vai ser o valor que eu quero, que estará ao quadrado, né? Ó, isso daqui é o resultado, como se fosse esse resultado aqui, ó. Só que os números não são esses que estão em azul, são os números que estão em vermelho. Então depois a gente vai ter que tirar a raiz quadrada. Somando esses números aqui, você tem 385. Daí então o meu x será igual a 385. Daí então x será igual a raiz quadrada de 385. Nesse caso é só o positivo, porque eu sei claramente que o número que restará será um número positivo. Então está aqui, ó, o resultado do meu problema com invariantes. Nós vamos continuar então. Peço que você se engaje, tá certo? Peço encarecidamente para que a gente possa continuar esse projeto. E aí falando mais sobre Olimpíadas de toda forma, Olimpíada brasileira, Olimpíada cearense, OBMEP, enfim. E principalmente, diga aí o que você... Comente aí que tipo de Olimpíada você quer que a gente fale aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.